Olá, meu nome é João Marcos, participo da União das Sociedades Espíritas de Carapicuíba e região e venho aqui hoje a convite da Associação Beneficente Maria de Magdala de Itapevi e da USE Cotia também, para conversarmos um pouquinho mais a respeito da fé que transporta montanhas, que é um tema muito interessante e que, nos momentos atuais aos quais estamos vivendo, está muito relevante e importante de cultivarmos ainda mais essa fé. Como em qualquer reunião ou participação espírita, nós temos o hábito de iniciar com uma prece. E eu quero fazer um convite para que nesse instante possamos primeiramente agradecer ao alto, agradecer a Jesus, a equipe espiritual que sempre nos ampara, assessora, a fim de que consigamos, neste dia, podermos levar um pouco mais da mensagem do Cristo, refletir sobre a importância desse tema tão fundamental para a nossa compreensão e desenvolvimento da nossa evolução. Obrigado e que assim seja. Dessa forma, meus amigos, nós damos início. Esse tema que vamos conversar hoje está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e é muito interessante que começa falando sobre a questão do poder da fé, fala um pouquinho da fé religiosa, da fé inabalável, também fala sobre algumas parábolas bem relevantes, como da figueira seca, fala da fé, mãe da esperança e da caridade, fala da fé divina e da fé humana. E dentro desse contexto, eu quero começar fazendo uma breve leitura do Evangelho, que é muito interessante. Começa assim: depois que veio para onde estava a multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o conseguiram curar. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me o menino aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E disse-lhes ele: Por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Essa parábola, caríssimos telespectadores, internautas, ela está em Mateus, no capítulo 19, do versículo 14 ao 19. E é muito interessante porque, se formos traduzir para os nossos dias de hoje, seria mais ou menos assim: um pai traz um filho doente para ser curado pelos discípulos do Cristo. Só que eles não conseguem realizar essa cura desejada. E, posteriormente, o mesmo pai procura Jesus, que, vendo a natureza espiritual da doença da criança, afasta a este espírito obsessor. E aí a cura se processa automaticamente. E na sequência, os discípulos perguntam: Mestre, por que não podemos nós ser capazes de curar o menino? E aí Jesus responde que, basicamente, era devido à fé insuficiente. E ainda remata: Na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Percebam como Jesus é enfático e diz: Passa
daqui para acolá, e ele há de passar o monte, e nada vos será impossível. Deus e Jesus, ele tem uma crença tão grande e tão forte nas nossas capacidades que às vezes nem nós temos. O Cristo acreditava e acredita tanto em cada um de nós e nos nossos potenciais e que nós nem sempre conseguimos acreditar. E aí, quando falamos em direis a este monte, passa-te daqui para lá, e ele passará, na prática, vamos trazer para os nossos dias atuais. Eu geralmente costumo colocar esse exemplo quando falo dessa passagem. Sabe por quê? Se nós pegarmos um trecho aqui em São Paulo, lógico que tem muita gente de outros lugares que vão ver essa nossa conversa, mas nós temos aqui um trecho de estrada que chama-se Rodoanel e que passa bem ao meio de uma montanha. Ali eu diria para vocês que temos um forte exemplo de que algo foi concretizado, alguém projetou, pensou em como seria para aquela via expressa passar por aquele local e, de fato, a montanha saiu de um lugar, foi para o outro e passou-se um túnel no meio dessa montanha. Parecia impossível, mas aconteceu. E não só isso, como uma série de outras situações. Se pegarmos a rodovia dos imigrantes, que passa pela Serra do Mar. Então, são tantos exemplos. Se estamos falando tipicamente de arquitetura urbana, de uma transformação que uma obra pôde causar. E na nossa vida, será que é possível a fé fazer modificações? E aí eu pergunto para vocês, como anda a nossa fé? Diante desse panorama que estamos vivendo, de pandemia, de mudanças, diferenças e tantas situações que faz, aliás, estamos em setembro, é o Setembro Amarelo, em que é uma data comemorada para que seja repensada a questão do suicídio e não diria nem comemorada, mas uma data para reflexões, para reforçar ainda mais a nossa fé diante do Altíssimo e diante de nós mesmos. Temos que ter essa crença em nós. Porque o que seria ter fé? Ter fé é depositar a confiança tanto em nós como na ajuda da espiritualidade. E também é fazer a nossa parte em qualquer situação que se apresente. É ter consciência se também o nosso pedido é justo e bom e se há merecimento para que ele seja atendido. Se fôssemos resumir, seria assim: ter fé é ter confiança de que não estamos sozinhos e que se pedirmos ajuda através de uma prece sincera, alguém irá nos ouvir. E se o nosso pedido for justo e bom, e se houver merecimento de quem pede e também de quem recebe, Deus pode nos conceder aquilo que pedimos. Tudo bem que dentro dos princípios do pedir e obtereis, desde que isso esteja de acordo com os desejos, com as leis divinas, porque se a gente também for parar para refletir, será que tudo o que nós queremos é válido? Se Deus nos desse tudo aquilo que de fato nós queremos, será que a nossa vida melhoraria ou pioraria? Eu também costumo, às vezes, em algumas palestras, comentar sobre a loteria. Tem muita gente que vive falando, faz oração, prece, pedindo a Deus para ganhar na loteria. Será que é bom ou ruim ganhar na loteria? Depende. Eu vou falar para vocês um fato que aconteceu há muitos anos atrás, na cidade do Rio de Janeiro, em que um homem jogava toda semana na loteria e certa vez ele ganhou. Aliás, o nome dele era até Senna. O Senna ganhou na Sena. E, infelizmente, aconteceu uma tragédia na vida desse homem.
Ele ganhou na loteria milhões de reais, porém a esposa acabou mancomunada com os seguranças, matando o Senna. Foi sequestrado, morto. Então, algo que era um objeto de tanto desejo, que era ficar rico através de um prêmio de loteria, para ele acabou sendo motivo de encerrar a existência física. Então, nem sempre aquilo que nós queremos pode ser o ideal. Por isso que é necessário termos sabedoria, procurarmos ter também esse equilíbrio e, principalmente, serenidade diante das coisas que não sabemos se vai ser bom ou se vai ser ruim. E a fé, meus amigos, tem também a questão que abrange todos os nossos campos da vida. Tem a questão da saúde física, porque a fé, ela pode curar. Os pensamentos elevados manipulam qualquer tipo de energia, tanto as espirituais como as físicas, e acabam sendo dispersas pelo universo, transformando-as em recursos terapêuticos para a cura de uma série de doenças. E também não devemos nos esquecer que os pensamentos elevados nos atraem a bons espíritos que, obviamente, vão nos ajudar. Então, sempre tentando, é que nós, nem sempre, com a nossa pouca fé, conseguimos chegar até eles. E aí, também é interessante lembrarmos de 3 situações bem interessantes. Porque é necessário que, em qualquer tipo de realização nobre, nós saibamos, primeiro, desejar, segundo, saber desejar e terceiro, merecer. Tem uma passagem na Bíblia que fala: faça por onde que eu te ajudarei. E também, em outras palavras, a vontade ativa, o trabalho persistente e o merecimento justo pode trazer mudanças incríveis. E aí também, com o nome de fé, Jesus se referia a uma série de leis que existem no mundo espiritual, através das quais podemos mobilizar recursos e medicamentos para socorrer, aliviar e até curar. Porque o poder da fé está ligado às boas intenções de quem pede, mas deve respeitar os limites das leis de Deus. Não nos esqueçamos que a vontade do Pai deve prevalecer sempre sobre os nossos desejos. Não cai uma folha de uma árvore sem ser da vontade de Deus. E aí também, pessoal, tem a questão dos tipos da fé, porque tem a fé humana e a fé divina. A fé humana, aquela que é observada na realização das coisas materiais, no poder da vontade, no ânimo para o trabalho, no sentir-se capaz de executar algo ou nas forças que precisamos para vencer a um desafio. Qualquer situação da nossa vida, se nós não tivermos essa vontade, esse desejo, não chegaremos. É como ter um objetivo. Se não tivermos um objetivo claro e específico, nunca chegaremos naquilo que queremos. E aí entra também a questão da fé divina. É aquela que é vista na confiança que depositamos na ajuda espiritual, na sintonia com os espíritos superiores. E também a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não poderíamos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Eu gosto de também comentar a respeito de uma mulher, certa feita, que furou o pneu do carro, era uma caminhonete. Ela parou para trocar esse pneu e enquanto ela estava lá, uma caminhonete que deve pesar em torno de umas 2 toneladas, estava lá trocando o pneu da caminhonete, subindo com o macaco. Nisso, a criança, o seu filhinho, que devia ter uns 3, 4 anos, saiu, escapou e entrou embaixo da caminhonete. O ambiente, o solo era meio árido, ela percebeu que o macaco começou a deslizar
e viu que a caminhonete ia cair e amassar o garoto que estava embaixo. Ela não teve dúvidas. Foi lá e segurou com as mãos um carro que pesa em torno de 2 toneladas. Uma mulher franzina, 50 e poucos quilos. Ela não teve a crença que poderia segurar para não matar o próprio filho. E aí foi o tempo suficiente para o garoto sair debaixo do carro e ela soltar e espatifar no chão o carro. Então, nós temos uma força que vai muito além da força real física. Mas é necessário acreditarmos, ter essa crença em nós mesmos. E se voltarmos na questão do texto evangélico e relembrar o trecho lá de Jesus, ele encontrou receptividade tanto no rapaz doente quanto no seu pai, porque o menino queria receber esse livramento, porque há quanto e quanto tempo ele já estava naquela obsessão, que chamavam de demônio, mas que era um espírito que estava ali próximo a ele. E também teve sido observada a lei do merecimento. Já tinha chegado o período de haver esse livramento. E aí ele conseguiu afastar o espírito obsessor e fez a doação das suas próprias energias vitais para o garoto, que se recompôs e ficou bem. E por que será que os discípulos não conseguiram curar o rapaz? Primeiro porque acreditavam mais nas palavras mágicas do que na pureza dos sentimentos. É muito interessante que quando você atua numa reunião de desobsessão, quando você vai conversar com um espírito, a primeira coisa que não estamos ali falando com algo sobrenatural, mas estamos falando com um irmão que já teve um corpo físico como o nosso, que é um espírito, é uma pessoa simplesmente que está em um estado de matéria diferente do nosso. Então, primeiro, temos que respeitá-lo, temos que entendê-lo, ouvi-lo, precisamos acolher e aí sim auxiliar. Porque muitas vezes vamos auxiliar ao desencarnado, que automaticamente vai auxiliar ao encarnado. Então, os discípulos naquele momento não pensaram no socorro necessário, tanto aos espíritos obsessores que perturbavam o moço, como também ao próprio garoto. E nisso, minha gente, acaba entrando em questões sobre os tipos de fé que nós temos. Porque tem a questão da fé raciocinada, da fé cega, da fé vacilante, a fé sem obras, a fé com obras e a fé verdadeira. Na doutrina espírita, Allan Kardec, ele tem uma frase que é basilar. Ele diz assim, que só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, temos que ter essa fé raciocinada, essa crença. E aí, se a gente voltar um pouquinho ao Evangelho, tem aquela outra parábola que fala sobre a figueira seca. E aí eu vou ler na íntegra, que fala assim: E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se achara nela alguma coisa, ou se não folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: Nunca mais, jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que tudo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração,
mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Está lá em Mateus 11, 12, 14, 20 e 23. E dentro desse contexto dessa parábola, podemos aprender algumas coisas. Primeiramente, lembrar que esta é uma parábola onde há algumas dúvidas sobre a sua autenticidade. Por exemplo, exigir frutos não sendo a época certa ou amaldiçoar uma planta. Concretamente, Jesus nos ensina o poder do pensamento, que pode ser usado para o bem ou para o mal, tanto para curar quanto para fazer adoecer. Será que as nossas células respondem à nossa vontade, ao nosso pensamento? Eu acredito que sim. Há vários estudos, inclusive estudos celulares, que falam a respeito disso, de que nós podemos, muitas vezes, curar o nosso corpo. Podemos também fazer com que haja regenerações em órgãos que geralmente costumam regenerar e que, incentivando-os, eles vão ter resultados bem superiores àqueles que simplesmente deixam por conta. E também, no sentido figurado, esta figueira seca, ela representa aquelas pessoas que, tendo certos talentos, nada produzem para o bem dos outros e que, portanto, serão afastadas dos projetos divinos mais imediatos. E a fé é como uma prece sem palavras ou uma oração sem fim. Ter fé é ter a certeza que não estamos sozinhos na caminhada e que alguma alma generosa virá nos ajudar, sempre que precisarmos e com a fé assim o pedirmos. A fé, ela não é artigo de decoração para as horas incertas. É fortaleza interior para esperar a tempestade passar. E assim, meus amigos, tendo a fé, podemos muito mais do que imaginamos. É ela, essa grande companheira que faz com que a gente consiga desenvolver tanto as atividades religiosas, espirituais, como também as atividades físicas do dia a dia, familiares. É necessário estarmos constantemente desenvolvendo a nossa fé, treinando essa nossa vontade, porque tem momentos em que a gente vacila mesmo. Quem nunca teve aqueles instantes em que duvidou ou que por algum momento enfraqueceu a sua fé? Quando estamos diante de problemas, de dificuldades, de adversidades, é natural que a pessoa ela tenha esses momentos de fraquezas. Só que, de novo, é energia. Todas as vezes que elevarmos o pensamento a Deus, que buscarmos apoio espiritual, sempre teremos ali à nossa volta irmãos prontos e preparados a nos socorrer nos momentos mais difíceis. Mas é necessário crer, acreditar, porque nunca estamos sozinhos. Sempre temos ao nosso lado espíritos bons ou ruins. E quem escolhe o tipo de espírito que vai nos acompanhar? Somos nós mesmos. Se estivermos em momentos em que a nossa vibração está baixa, em que o nosso sentimento é de tristeza, ou de raiva, ou de orgulho, ou de vaidade, ou de qualquer outro sentimento negativo, nós com certeza vamos estar nos aproximando dos espíritos que estão vibrando nessa mesma faixa. E a partir do momento em que pensarmos coisas legais, que buscarmos auxiliar a quem está à nossa volta, é a fé com atitude, com ação. Praticarmos essa caridade. Quem vai estar à nossa volta são espíritos
devotados ao bem, espíritos que querem ver o progresso, porque a espiritualidade não tem muito tempo para ficar procurando ou, inclusive, ficar ali tentando nos puxar para cima. Eles dão a oportunidade. Se a gente não abraça, não pega essa oportunidade de melhorias, de crescer, eles vão procurar quem de fato queira que o progresso aconteça, quem esteja pronto para que o bem-estar possa prevalecer e que a energia positiva flua. Então, nós somos os principais responsáveis pelo bem ou pelo mal que venha a acontecer na nossa vida. Daí quem está aqui acompanhando a nossa reflexão deve estar pensando, mas espera aí, sou eu que escolho, então eu quero coisas boas. Será que nós queremos mesmo? Porque também não basta ser da boca para fora. É necessário sentir, é necessário crer, acreditar, para que a fé, de fato, possa acontecer e as energias positivas e duradouras possam nos envolver. Nós somos energia, gente. Nós estamos a todo momento ligados com as esferas, ou superiores ou inferiores. E quem vai escolher o tipo de energia que vai conduzir a nossa vida somos nós mesmos. Vamos dar um exemplo prático? Vamos pensar numa pessoa em que é negativa e que só reclama. Será que a reclamação ajuda na nossa vida? Não. Toda vez que a gente reclama, nada de bom acontece. Acabamos entrando nessa faixa vibratória negativa e se tem algo que poderia ser diferente, acaba dando errado, acaba não fluindo e não acontecendo como nós gostaríamos. Já a pessoa que, mesmo diante da dificuldade, tem a fé e acredita que pode ser diferente, e principalmente enxerga não como um problema, uma dificuldade, mas como uma oportunidade de aprendizado, essa pessoa, ela já está tirando de si toda a carga negativa, tudo que não provém do alto e aprende de fato com a dificuldade para acertar em outra situação. E é o que nós precisamos fazer. Buscar sempre o acerto, buscar essa realização das coisas boas, positivas, para que com a fé raciocinada consigamos desenvolver e nos melhorar. É depositar essa confiança na ajuda da espiritualidade. E, principalmente, fazer a nossa parte para que as energias à nossa volta possam conduzir e seguir para o sucesso de todas as empreitadas em que estivermos envolvidos. Quando eu falo sucesso, gente, não é questão financeira, econômica. Eu digo sucesso de pensarmos em fazer algo e conseguir realizar aquilo. Então, nunca vamos deixar a energia negativa nos puxar para a vala das coisas da vida, mas sim buscarmos produzir e fazer com que tudo à nossa volta esteja diante do bem e com isso vamos estar envoltos em luz, em muita energia que vai conduzir para que alcancemos os resultados que buscamos. Todos nós queremos acertar na vida, não é verdade? Só que tem uma distância entre querer e acontecer. É necessário termos métodos, é necessário
planejar, é necessário ter uma meta para saber o caminho para chegar naquilo que objetivamos, naquilo que queremos. E isso não só na vida religiosa, mas em qualquer empreitada que formos fazer nessa nossa atual existência. Aliás, qual que é a proposta da nossa vida? O que nós queremos para essa existência? Quando viemos aqui para a Terra, o propósito foi de evoluir. É certo que muitos de nós também veio para consertar coisas que deixamos de fazer lá atrás, mas todos têm esse propósito da evolução, de crescer, de fazer melhor agora. E podemos trabalhar essa evolução continuamente, todos os dias, um dia de cada vez. Temos vícios? Temos. Temos problemas? Também temos. Temos dificuldades? Sim. Agora, queremos mudar tudo isso? Então, o primeiro passo é querer a mudança. O segundo passo é promover essa mudança, começar a fazer diferente e dar o primeiro passo e ir adiante. Porque não adianta a gente querer vencer um vício se não admitirmos que temos esse vício. Não adianta a pessoa querer arrumar emprego se ela não busca as fontes certas e as maneiras de encontrar esse emprego. Não adianta a mãe querer que o filho deixe alguns problemas se o filho não quiser. Então, é necessário nós unirmos tanto a parte espiritual como a parte prática e fazer de fato a nossa parte. Darmos a nossa contribuição para que a espiritualidade possa e consiga desenvolver tudo que é necessário para o nosso crescimento. Agora, para a gente encerrar essa nossa conversa, quero lembrar uma historieta bem interessante de um homem que se dizia de muita fé e que sempre colocava a responsabilidade das coisas na mão de Deus. Ele sempre dizia, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai curar, Deus vai não sei o quê, né? Mas ele sempre colocava nas mãos de Deus. E certa vez, ele morava numa casa com a sua família e começou a chover. Era uma chuva torrencial, muita água, e começou a transbordar o córrego, a água começou a subir e a casa dele começou a ser invadida por água. Os filhos disseram, pai, vamos embora. Não, eu não vou. Deus vai me proteger e vai me tirar dessa situação. E os filhos se movimentando, tentando sair. A mulher, vamos embora. Não vou, é Deus que vai me tirar daqui. E foi todo mundo embora. Ele continuou lá e a água foi subindo, subindo, subindo. De repente, apareceu um móvel boiando. Ele subiu no móvel e disse, Deus, você vai me salvar. E aí bateu na porta, era um vizinho. Ô, seu José, vamos embora, a água está subindo muito. Eu não vou, quero esperar Deus. É Ele que vai me salvar daqui. O vizinho foi embora e a água continuou subindo, subindo, subindo. Chegou um ponto que não tinha mais para onde ele ir, ficou flutuando naquela água, se engasgando, quase se afogando. Ele conseguiu sair por uma janela e subiu no telhado.
No telhado veio os bombeiros. Seu José, vamos embora! Com uma escada magiros para salvá-lo dali. E ele, não, eu vou esperar Deus. Deus vai vir aqui e me tirar. Os bombeiros perderam o contato e a água continuou subindo, subindo. E aí, de repente, apareceu um helicóptero. Atenção, senhor José, vamos embora! E senhor José, eu vou esperar. Oh, Deus! Morreu afogado. Moral da história. Quando ele chegou no mundo espiritual, Deus disse para ele, ei, José, mas você é teimoso, hein? Mas Deus, você não me salvou! Eu tentei. Tentei através dos seus filhos, da sua esposa, você não quis me ouvir. Eu tentei através do vizinho te tirar de lá, você não quis também. Aí depois eu tentei através dos bombeiros, você não quis ouvir. Eu mandei um helicóptero para te salvar, para te tirar de lá, e você não quis. Então, não dava para eu aparecer e te tirar de lá. E na nossa vida, meus amigos, é assim que acontece. Deus, ele está a todos os momentos e em todas as partes prontos para nos apoiar, nos auxiliar, mas nem sempre nós conseguimos enxergar todas essas formas as quais ele aparece na nossa vida. Então, dessa maneira, nós estamos encerrando por aqui a nossa conversa. Um grande abraço a todos, muita fé, muita convicção de que as coisas vão melhorar, tudo vai passar. Grande abraço e até a próxima.